Hoje nós vamos estudar o novo assunto chamado de evolução ou teorias evolucionistas. Então vamos dar início com um breve histórico das ideias evolucionistas. Conceito de evolução biológica. Todos os seres vivos do planeta descendem de organismos muito simples que surgiram há mais de 3 bilhões de anos. A enorme diversidade de seres atuais é resultado de um longo processo de evolução biológica, pelo qual a vida vem passando desde que surgiu. Portanto, evolução é o processo através do qual ocorrem mudanças ou transformações dos seres vivos ao longo do tempo, na busca de uma adaptação cada vez maior ao ambiente em que vivem, e isso acaba originando novas espécies. Perceba que eu deixei bem destacado o termo evolução, mudanças ou transformações e evolução biológica. Vamos seguir. Temos dois vamos dizer assim, opostos: fixismo ou criacionismo e evolucionismo. O que é cada um deles? Hipótese fixista, fixismo ou criacionismo. Segundo esta teoria, todas as espécies vivas foram criadas por ato divino, exatamente como são hoje. Segundo esta hipótese, o número de espécies é fixo e foi determinado por Deus no momento da criação. Por isso que se dá o nome de criacionismo. E fixismo, porque a ideia de não transformação, uma coisa fixa. Agora vamos ver o oposto. Hipótese evolucionista. A partir do século XVII, alguns estudiosos da natureza começaram a questionar a imutabilidade das espécies. O que vem a ser imutabilidade? O termo imutabilidade refere-se a uma coisa que é imutável, que não se muda, que não se transforma. Tá? Surgiram os primeiros evolucionistas. Para eles, os seres vivos se modificam ao longo do tempo e as formas atuais de vida são descendentes de espécies ancestrais que foram se transformando, evoluindo com o tempo. Então, o que quer dizer uma espécie ancestral? É uma espécie anterior, que dá origem a uma espécie mais atual. Então, vamos seguindo nessa linha para a gente compreender esses pontos antagônicos: criacionismo e evolucionismo. As principais teorias sobre a evolução biológica. Essa foto que eu botei aí é porque o símbolo da girafa é um símbolo que ficou ao longo do tempo por muitos biólogos como uma imagem que nos traz a fazer reflexão sobre a evolução das espécies. Lá na frente eu vou mostrar porque esse exemplo da girafa ele é mundialmente colocado para discussão. As teorias evolucionistas. Várias teorias evolucionistas surgiram, destacando-se entre elas as teorias de Lamarck e de Darwin. Então tem autores que chamam Darwin e tem autores que chamam Darwin. Darwin. Então eu prefiro chamar Darwin, porque tem o W e tem o I. Atualmente, tem todo o crédito da comunidade científica mundial à teoria sintética da evolução, também denominada neodarwinismo, que incorpora os conceitos modernos da genética às ideias essenciais de Darwin sobre seleção natural. Perceba que eu botei aí também deixar de seleção natural. Então essa palavra grave bem, ela é muito forte. Na segunda parte do estudo do curso, essa primeira parte vai ser apenas a teoria de Lamarck, e no segundo vídeo a gente vai estudar a teoria de Darwin e que fala sobre a seleção natural, ok? Então vamos ver, a teoria evolucionista de Lamarck. Nome do artista aí, do estudioso,
Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, Chevalier de Lamarck, nasceu em 1744 e morreu em 1829. Ele era um naturalista francês, muito respeitado, né, e ele publicou em 1809 o livro chamado Filosofia Zoológica, na qual afirmava que as espécies sofriam modificações ao longo do tempo, o que possibilitava a evolução. Por que ele fez isso? Porque até 1808, Lamarck era um fixista, era um criacionista, ele acreditava realmente na imutabilidade das espécies. Só que a partir de 1908, Lamarck, estudando moluscos, ele chegou, porque naquela época os cientistas não tinham o que tem hoje, né? A vida moderna, internet, essas coisas, festa e tudo mais. Eles viviam para estudar, então tinha, via de regra, os cientistas eles tinham 3, 4 formações, então vivia para estudar. Então, a partir de 1908, Lamarck, estudando moluscos, ele chegou a concluir que as espécies se transformavam. Foi quando, em 1809, ele lançou esse livro chamado de Filosofia Zoológica, passando a se tornar um evolucionista, criando assim sua teoria, chamada de Lamarckismo, que nós vamos ver quais são os preceitos da teoria de Lamarck, ok? Vamos seguir. Princípios fundamentais da teoria de Lamarck. Então, são dois eixos principais que Lamarck se baseou para provar que existiam mudanças, transformações das espécies, chamada de evolução. Então, tinha a lei do uso e desuso e a lei da transmissão das características adquiridas. Então, o princípio era teoria de Lamarck. Então, esse princípio ele tinha duas leis: lei do uso e do desuso e lei da transmissão das características adquiridas ou dos caracteres adquiridos. Vamos ver o que é cada um desses aí, certo? Lei do uso e do desuso. Partes do corpo em uso frequente tendem a se desenvolver. Por outro lado, partes não usadas ou em desuso irão se enfraquecendo gradualmente, tendendo a se atrofiar. Eu percebo, por exemplo, hoje as pessoas que malham, né? Então, as pessoas às vezes começam na academia, começam com o braço fino, as pernas finas, começam a malhar, começa a puxar bastante as máquinas e termina com muito tempo os músculos bem evoluídos, as pernas, os braços, tudo bem agigantado, né? Porque ficou usando com muita frequência aquele lado do corpo, tá certo? Ou a lei diz que o meio provoca mudanças nos organismos, visando a adaptação. Então, na frente vou mostrar por que ele falou sobre essa lei do uso e do desuso, no caso das espécies. Vou dar outros exemplos também lá na frente, vocês vão compreender por que esse nome uso e desuso. Beleza? Vamos seguir. Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Qualquer espécie pode transmitir a seus descendentes as características desenvolvidas pelo uso ou atrofiadas pelo desuso. Então, a lei do uso ela se incorpora na lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, vamos ver lá na frente, fazer o esquema, mostrar o esquema que engloba essas duas leis, a do uso e desuso e a lei da transmissão das características adquiridas. E vocês devem ter lido agora, ou vão ler o texto que eu estou mandando para vocês, um texto bem explicativo, né, que vai falar sobre a história de Darwin e sobre essas teorias que ele publicou e são bem fáceis de compreender, beleza? Lamarckismo, as ideias evolucionistas de Lamarck. A evolução, segundo Lamarck, seria... Então perceba o verbo, né, no pretérito seria, né, não foi causada, seria causada. Né, há uma incerteza. Então a evolução seria causada pela resposta dos organismos às condições ambientais. O que é isso? Veja aqui, mudanças ambientais, elas exigiriam dos seres vivos
necessidades de adaptação. E essas necessidades de adaptação, elas resultariam em modificações nos indivíduos, com isso eles evoluiriam. Por que essas adaptações? Porque o meio ambiente se transformando, então os organismos, os seres vivos, as espécies, tinham que buscar formas de se adaptar a essas condições ambientais para não ficar fora do mapa, para poder se desenvolver, existir e passar isso para as futuras gerações. Então, Lamarck foi o primeiro a perceber a importância da adaptação dos seres vivos ao ambiente e sua relação com a evolução. Quando eu mostrar na frente os exemplos, vocês vão compreender facilmente essa questão da teoria de Lamarck, da transformação. É que o meio, segundo ele, o meio ele exige que as espécies busquem modificações para se adaptar ao meio ambiente. Então vamos lá. Lamarck foi o primeiro a perceber a importância da adaptação dos seres vivos ao ambiente e sua relação com a evolução. Ou seja, as mudanças ocorridas no meio, que é meio ambiente, trariam, veja que eu botei tudo aqui, o verbo, né? Botei aqui de destaque o tempo do verbo, no pretérito. Então, trariam a necessidade de adaptação e, para isso, os seres sofreriam alterações que levariam à evolução. Certo? Então, o foco central dessa ideia de Lamarck é que os organismos, para sobreviver, para perpetuar suas espécies, eles teriam que buscar criar adaptações, modificações que se adaptassem ao meio ambiente, à mudança do meio ambiente, certo? Quando eu mostrar as fotos, vocês vão compreender melhor. Então veja só o resumo esquemático das ideias de Lamarck. Então aqui está as duas coisas juntas: lei do uso e desuso e a transmissão das características, certo? São as duas leis. Então veja só, mudanças ambientais. Que mudanças ambientais poderiam ter sido essas? Falta de algumas espécies vegetais para alimentação, mudança climática, mudança geológica e coisas desse tipo. Então, mudanças ambientais, elas exigiriam novas necessidades e essas novas necessidades, elas resultariam em novos hábitos de vida das espécies. Então, esses novos hábitos de vida das espécies, se forem usados com frequência, o corpo dessas espécies, ou as próprias espécies, alcançariam o desenvolvimento. E esses novos hábitos, se não fossem usados com frequência, ou seja, em desuso, então essas partes atrofiariam. Vou mostrar na frente a história que é muito clássico na literatura, do pescoço das girafas. Por que a girafa tem um pescoço grande? A gente vai compreender isso agora no estudo desse assunto, por que a girafa tem um pescoço grande e outros animais não têm um pescoço grande, tá certo? Vamos lá. Então, essas mudanças no organismo é que vai fazer com que haja uma transmissão das características, segundo o Lamarck, adquiridas aos descendentes, ou seja, os organismos sofrendo mudanças do ambiente, eles procuraram se adaptar a essas mudanças. E essa mudança que os organismos fizeram, eles transmitiriam, que é a transmissão, eles transmitiriam às descendentes. Então, transmissão das características adquiridas aos descendentes. E essa transmissão transmitidas aos descendentes, resultariam numa adaptação da espécie ao longo das gerações, ou seja, as gerações futuras iam recebendo essas características hereditárias e dos ancestrais e iam usando elas para viver, para se adaptar ao novo ambiente. Então isso era o foco central das teorias de Lamarck. No texto que eu estou mandando para vocês, fala muita coisa sobre isso, vocês vão compreender facilmente. Apenas aqui
é uma explicação esquemática em forma de slide. Mas eu vou mostrar também outras fotos sobre essa teoria que vocês vão compreender facilmente, certo? Vou passando. Então vamos ver os exemplos que justificam essa adaptação ao ambiente e a transmissão das características hereditárias. Então, veja só, exemplos citados por Lamarck para demonstrar a sua teoria. Aves, primeiro, aves pernaltas. O que são aves pernaltas? São aves que têm as pernas altas. Então, as aves aquáticas tornaram-se pernaltas devido, segundo Lamarck, devido ao esforço que faziam no sentido de esticar as pernas para evitar molhar as penas durante a procura de alimentos na água. Então, as aves hoje, geralmente as aves que nós conhecemos pantaneiras, do Pantanal, né, Mato Grossense e outros, elas têm essas pernas longas, segundo Lamarck, porque na antiguidade, os seus ancestrais, eles tiveram que adaptar essas pernas mais longas para poder se adaptar a esse novo ambiente, né, de sobrevivência, que é o Pantanal. Isso é um primeiro exemplo, certo? Vamos ver os próximos. O tamanduá. Então vamos ver o tamanduá. O tamanduá é um animal que se alimenta de formigas, né? Então ele usa a língua para capturar os insetos e fazer a sua dieta. Então, a língua do tamanduá, a língua comprida do tamanduá, teria, veja o verbo, teria se desenvolvido em resposta às necessidades alimentares desse animal. Ou seja, o tamanduá usa a língua para capturar formigas, introduzindo-a nas estreitas galerias dos formigueiros. Ou seja, o tamanduá se alimentando no seu habitat, então faltou comida, faltou outras fontes de dieta e ele só tinha formiga para comer. Então as formigas, elas tinham como se proteger nas galerias, nos formigueiros, e o tamanduá teria que desenvolver alguma coisa para poder capturar as formigas para não desaparecer, não se extinguir. Então ele, segundo Lamarck, essa língua comprida foi um desenvolvimento ao longo de milhares de anos para poder alcançar a alimentação e fazer a sua existência. E essa língua, essa transmissão, ela passaria para os descendentes, correto? Exemplo 3. O pescoço das girafas. Esse exemplo das girafas é clássico, toda a literatura de biologia fala sobre as girafas. Vamos ver então. Segundo Lamarck, inicialmente a girafa tinha pescoço curto e comia vegetação rasteira. Então veja aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu ver aqui com a foto, né? Essa foto aqui é a primeira, né? Então a vegetação aqui era mais rasteira, a girafa alcançava facilmente. Aí, com o longo do tempo, essa vegetação foi se extinguindo e a girafa teve que ir esticando mais um pouquinho o pescoço para poder alcançar um novo foco uma nova fonte de alimentos. Seria arbusto mais alto, né? Então, veja só, uma alteração ambiental reduziu este tipo de vegetação, que é a vegetação rasteira, forçando o animal a procurar alimento nas árvores. Isso provocou o progressivo alongamento do pescoço. Entendeu? Então isso não foi do dia para a noite, foi ao longo de milhões de anos. O aumento do pescoço foi transmitido, segundo Lamarck, foi transmitido de geração em geração aos descendentes. E vocês vão ver lá na frente, quando eu falar a parte 2 desse assunto, que é a teoria de Darwin, que ele vai contestar essa teoria do pescoço da girafa com relação a Lamarck. Vocês vão ver e depois eu vou fazer o confronto das duas no segundo vídeo, tá certo? Conclusão. Assim, com o passar do tempo, o pescoço foi ficando progressivamente maior até atingir seu comprimento atual. Então, segundo Lamarck, as girafas de hoje têm o pescoço longo porque, na antiguidade, as girafas ancestrais, são as girafas primitivas, elas tinham o pescoço mais curto porque existia vegetação rasteira. E ao longo de milhares de anos, com mudanças climáticas e ambientais, essa vegetação foi se extinguindo e só resistindo às intempéries do tempo as plantas arbustivas mais altas. E a girafa teve que desenvolver alguma coisa para poder alcançar
essa vegetação. E aí foi quando ela começou a esticar o pescoço ao longo do tempo, até esse pescoço se alongar. É a história da lei do uso e desuso. Então usou muito, alongou-se muito, né? Desenvolveu. Correto? Então está aí explicando a lei do uso e desuso de Lamarck. E a lei da transmissão das características hereditárias está aqui na conclusão dessa imagem. Com o passar do tempo, a girafa foi ficando com o pescoço maior até atingir o comprimento atual. E que essa transmissão seria a explicação da girafa de hoje, do pescoço longo, tá certo? Vamos lá. Explicação. Explicação do pescoço das girafas segundo Lamarck. Então, presta atenção. Aqui tem item 1, item 2, item 3. Então, item 1 está aqui esse primeiro quadro. Item 2 está aqui a setinha vermelha, o segundo quadro. E item 3 está aqui o terceiro quadro. Então, vocês se atentem. Cada item desse é um quadro desse de imagem. Presta atenção. Vamos ler. Item 1. As girafas ancestrais. Veja que a palavra ancestral quer dizer primitivo, que deu origem às atuais. Então, as girafas primitivas, provavelmente, veja que isso aqui está numa dúvida, né? Isso é um advérbio, certo? Então, provavelmente tinham pescoços curtos. Para alcançar a folhagem das árvores de que se alimentavam, tinham que esticar o pescoço. Então está aqui, ó, no primeiro quadro, mostrando esticando o pescoço para alcançar uma área maior, mais alta. Segundo, pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingir a folhagem das árvores, o pescoço alongou-se. Então, justificando a lei do uso e desuso, correto? Essa característica adquirida, ou seja, adquirida pela espécie ao ambiente. Né? O ambiente se transformou, existiu que ela não se modificasse. Então, essa característica adquirida era transmitida a seus descendentes. Então, a lei da transmissão, né? Da transformação. Então, item 2 está aqui. Aí, o fato dela esticando, ela foi passar para as suas, não é, os seus descendentes. Finalmente, que é o 3, o contínuo alongamento do pescoço deu origem às girafas atuais, que é o que a gente conhece hoje no zoológico, nos filmes, nas savanas africanas, as girafas todas, quando cresce, já cresce com o pescoço, quando nasce, já vai crescendo o pescoço, não é? Portanto, pelo uso ou desuso e pela transmissão das características adquiridas, segundo Lamarck, houve evolução. Então, esse exemplo 3 das girafas é um exemplo clássico que explica, basicamente, as duas leis do lamarckismo, que é a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ok? Vamos lá. Fato curioso. O costume da Birmânia, que é uma província, né, do atual país hoje chamado Myanmar, que é no sudeste da Ásia. Nessa região, são colocados 5 anéis de metal no pescoço das meninas, as meninas jovens, quando atingem a idade de 5 anos. Com o passar dos anos, novos anéis são acrescentados. Elas vão crescendo e as mães vão colocando os anéis no pescoço dessas meninas, dessas moças. Ao chegarem à idade adulta, essas mulheres apresentam um pescoço que possui o dobro do comprimento normal. Então, elas nascem com o pescoço normal, só que as mães vão colocando esses anéis, né, esses colares no pescoço, como se fosse uma cultura, né, de adorno, de enfeite. E elas usam isso até ficar moças já, né, grande. Então, a ideia é que o pescoço foi alongando por causa desses anéis, certo? Então, aí diz assim, ao chegar à idade adulta, essas mulheres apresentam um pescoço que possui o dobro do comprimento normal. Está aqui vermelho aqui uma provocação em forma de uma pergunta. Essa tradição acabará levando ao nascimento de indivíduos de pescoço mais longo nas próximas gerações? O que você acha? Então, eu não vou responder,
vou deixar em vermelho aqui em interrogação essa pergunta nesse fato curioso dessas moças da Birmânia. Você vai ler os textos que eu estou mandando, ou já mandei, e você, assistindo esse vídeo, você vai tirar suas conclusões e vai responder, não é, se realmente qual é a pergunta? Se essa moça, essa moça aqui era novinha, foi botando os anéis, ficou assim. A pergunta é: se quando esta moça casar e tiver suas filhas, será que as filhas dela já vão nascer com o pescoço longo? Essa que é a pergunta, ok? Fica no ar para vocês. Agora, o erro básico de Lamarck. A transmissão do caráter adquirido é o ponto negativo de Lamarck. Isto é, os seres vivos transmitem aos seus descendentes apenas o material genético dos gametas. Então, Lamarck mostrou que ele transmitia, não era os gametas somente, transmitia parte do corpo, ou seja, o fato de uma pessoa usar muito um corpo, né, uma parte do corpo, um membro, e esse membro ele se alonga, se desenvolve, ele se fica hipertrofiado. Aí, segundo Lamarck, essa característica ela é transmitida para as futuras gerações. Então, isso não foi comprovado, né? Então, o erro dele foi que, contestando o erro do Lamarck, é que apenas, está aqui, ó, apenas o material genético dos gametas é que era transmitido. Ou seja, o que é o material genético dos gametas? A cor da pele, a cor dos olhos, cor do cabelo, textura do cabelo, essas características genéticas que nós já conhecemos da genética, que hoje se mostram nos tempos atuais. Mas Lamarck achava que aquelas características, não é, que eram modificadas pelo ambiente eram também transmitidas aos descendentes. Então esse foi o erro básico de Lamarck, ok? Então a gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente vai mostrar a parte 2, que é a teoria de Darwin, e depois a gente no final faz o confronto das duas para a gente fechar com chave de ouro, não é, a compreensão bem clara desse assunto chamado teorias evolucionistas, ok? Até mais ver.